O Entrada Direito dessa quarta-feira vem falar sobre a campanha Limpe o Seu Nome. O PROCON idealizou essa campanha, começa agora dia 1º de agosto, para as pessoas que estão com seus nomes inscritos no Serasa ou no SPC, no comércio ou agência bancária de São Pedro da União e de Guaxupé. O PROCON está à sua disposição, com uma equipe treinada, rápida, você não vai demorar muito para ser atendido, relaciona o que você deve e procure o PROCON. E nós, novamente, convidamos a doutora Maria Amélia para explanar melhor essa situação para aqueles que nos ouvem. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, doutor Daniel. A questão, nós já desenvolvemos esse trabalho há 10 anos no PROCON, e sempre nesta época do ano, agosto, setembro, porque é aquele tempo que as empresas têm de enviar as propostas de renegociação de dívida, a pessoa analisar se cabe ou não no orçamento dela, e ali ela vai começar a pagar, porque aí ela consegue fazer essa limpeza no nome dela até o final do ano, para começar o ano seguinte com a vida nova. Olha, e vamos chamar a atenção, nesse caso específico, você não precisa utilizar nós, advogados, porque o PROCON está muito bem aparelhado, pessoal treinado, está apto a te ajudar a equacionar, ver se realmente o que você ganha é suficiente para você assumir o compromisso que você está se propondo naquele momento. E a gente já disse, a partir do momento que você foi no PROCON, fez as propostas, o PROCON é intermediário entre você, devedora, com o credor, que é o comércio do qual você está devendo, ou o agente financeiro ou bancário. Então, não vamos colocar o PROCON em fria, né? Chega lá com uma realidade, não pode ultrapassar 30% da sua renda, deixar isso bem claro, o PROCON vai te avisar isso, não insista, porque você vai ter que comprovar o quanto que você ganha para que eles façam uma análise dentro daquilo que você está propondo, se é viável ou não, eles serem os seus interlocutores junto aos credores que você está devendo. Não é isso, doutora? Sim, inclusive quando nós mandamos a notificação para as empresas, para os bancos, seja em qualquer lugar do Brasil, você só tem que ter residente em Guaxupé ou São Pedro da União. Nós pedimos que eles enviem as propostas de renegociação à vista e a prazo e você vai analisar se cabe ou não no seu orçamento. E a nossa recomendação é sempre essa: analise se você vai dar conta de pagar, porque isso, no termo jurídico, passa a ser uma novação de dívida, ou seja, uma nova dívida. Aquela dívida antiga, ela morre e passa a existir a nova dívida. Então, a prescrição dela volta a correr dali para frente, os 5 anos, tudo. E ali, se você deixa de pagar, você vai ficar devendo aquela dívida nova, não a dívida antiga. Então, é por isso que nós falamos, analisa se cabe no seu orçamento. E muitas vezes compensa porque a pessoa vai pagar em suaves prestações, vai pagar em 3, 4, 5 anos, mas em várias vezes. Então, compensa para ela. Ou então o desconto à vista também compensa. Então, é nesse sentido que o PROCON trabalha, porque nada mais interessante do que ter o seu nome sem restrições para que você possa fazer financiamentos habitacionais, financiamentos de veículos, girar o seu nome no comércio, porque é o que nós costumamos dizer ali no PROCON, o seu maior bem é o seu nome limpo. Na realidade, o patrimônio de todos nós é o nosso nome, porque esse a gente deixa um legado. Os bens patrimoniais ficam aí à mercê da administração dos nossos herdeiros. Doutora Maria Amélia, para terminar, os entes públicos, concessionárias de energia elétrica, água, estão nessa campanha? Sim, a Copasa, a CEMIG, mesmo de outros estados, às vezes a pessoa reside aqui, mas ela ficou com débito em outro estado. Nós notificamos também. O que não entra são os tributos, que esses não são relação de consumo. E sempre que nós notificamos, as empresas respondem. Às vezes a pessoa ainda pede uma segunda chance, nós marcamos uma audiência de conciliação, as partes colocam na mesa, olha, eu tenho tanto, a empresa fala, eu preciso de tanto, de entrada, ou eu faço por tanto à vista. E aquilo é interessante porque muitas vezes a pessoa não entende uma lógica, doutor Daniel. O crédito, ele é uma liberalidade. Ainda que eu tenha meu nome limpo, eu só vou conceder um crédito por liberalidade. Isso quem prevê é o Código Civil. Sim. E o seu score hoje, se ele estiver baixo por falta de movimentação bancária ou por uma movimentação deficitária, por uma negativação aí que ocorreu, ficou por muito tempo,
as empresas podem negar o crédito. Então, não é porque você limpou o nome hoje que amanhã você já está apto a ter um crédito concedido para você. Então, a nossa recomendação é que a gente entende que por diversos fatores a pessoa fica com o nome negativado. Ela não vai ter o nome negativado porque ela quer. Acontecem fatores de doenças, descontrole financeiro, tudo. Mas aí essa é a chance que a pessoa tem de conseguir colocar o nome dela em dia para que ela possa voltar a movimentar dentro do sistema financeiro brasileiro. Eu vou aproveitar o gancho da senhora aqui para falar sobre o score, que muita gente não sabe o que é, e para a gente rapidamente falar o que é. O score ele começa do 0 e termina em 1000, ou seja, 1000 pontos. E aí ele analisa a sua movimentação geral. Tudo. Tudo. Cartão de crédito, banco, se você compra a prazo, como é que se atrasa de conta, até de água de luz. Água e luz. Até se você é fiador de alguém, a pessoa não pagou e você não foi comunicada, reduz o seu score e assim sucessivamente. É uma pontuação que vai analisando o seu comportamento. O risco financeiro. Tudo, né, tudo. Risco financeiro, o seu comportamento, se você paga as coisas em dia, se você não atrasa a conta de água, de luz, de telefone, etc. Esse é o score. Se deixa o nome negativar e voltar com muita frequência, às vezes a pessoa fala assim, não, só negativou uma vez, mas ali aquilo é recorrente. Isso tudo abaixa o seu score. E isso, na hora de analisar um crédito para concessão de valores que você venha solicitar, influencia sim. E aos poucos, conforme você limpa o seu nome, ele vai subindo. O score é a sua vida, é a sua atividade econômica exercida ao longo dos anos. E, por exemplo, tem pessoas que chegam a 1000 pontos. Sim. Porque ele é atencioso, ele não avaliza ninguém, quando avaliza ele acompanha e etc. E assim, não contrai dívida maior do que ele pode pagar. Esse é um problema que a gente poderia depois um dia trazer esse assunto em tona. Só por provocação, tá? Somos dois advogados, vamos provocar. Nessa campanha, eu estou discutindo uma ação de execução, estou sendo executado. Tenho advogado constituído, a empresa tem advogado constituído. O PROCON ajuda a fazer uma composição nesse sentido aí? Ele pode ajudar como um órgão administrativo, mas se a empresa se negar a oferecer qualquer valor aí para renegociar, nós não temos como obrigar, porque já existe uma ação em andamento na Justiça. Mas nós já conseguimos, sim, acordos ali que posteriormente foram homologados na Justiça. Terminando, essa provocação eu sei porque tanto eu quanto a doutora Maria Amélia seríamos parados na rua para perguntar se vocês não falaram a respeito disso. Mas a experiência no exercício da advocacia me levou a fazer esse tipo de pergunta e, obviamente, já tinha a resposta da doutora Maria Amélia. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui no Entenda Direito e o PROCON está sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.